Bom, agora que a gente já sabe como contar em Python usando a função range, vamos então ver explicitamente o comando for, né, da estrutura de repetição para. Essa estrutura, como eu falei, ela é um loop ou um laço contador, né, porque a gente usa uma variável que conta, e essa variável que conta, ela vai assumir os valores daquela faixa que a gente criou. Então, por exemplo, se eu fiz o range 10, que ele vai criar a faixa de 0, 1, 2, 3 até o 9, isso significa que minha variável contadora, do meu laço contador, vai contar, né? Primeiro vai assumir o valor 0, depois ela vai mudar de valor, ela vai assumir o valor 1, depois ela vai mudar mais uma vez, vai assumir o 2, até ela chegar no último valor, 9. E é isso, né? A cada passo a gente faz esse processo de contagem. Vamos ver isso na prática, né? Com um exemplo, fica mais fácil. Por exemplo, se eu quiser fazer, né, o programa mais eficiente para apresentar o imundo 10 vezes. Bom, este é o nosso começo do nosso programa, né? A gente vai fazer o nosso for. Vai variar, né, a nossa variável contadora, que no caso aqui ela foi chamada de i. Eu quero fazer a nossa variável contadora contar na faixa 10, ou seja, de 0 a 9. Então, se eu fosse traduzir esse comando para português, eu estou querendo dizer, para a variável i variando de 0 a 9, faça o comando a seguir, que no caso é fazer o oi mundo. Então, quando o i for 0, ele vai fazer o oi mundo. Quando o i for 1, vai fazer o oi mundo. Quando o i for 2, oi mundo. Até vai repetir isso 10 vezes, né? Até chegar ao 9, ele vai fazer o oi mundo a 10ª vez. De 0 a 9 a gente fez 10 vezes. Então, o comando for, ele sempre tem uma variável que a gente chama de controle, variável contadora, e ele geralmente utiliza essa estrutura em range. Tem outras formas de fazer, mas a gente vai começar com essa mais simples, certo? Dentro do for, o nosso comando que está dentro do loop, ele precisa estar deslocado para a direita. A gente chama isso de indentado ou indentado. Estou colocando um dentezinho aqui para a direita, né? Para empurrar o comando para a direita. Ao fazer isso, automaticamente esse comando aqui, a gente está dizendo que ele está dentro do loop ou do laço for. Então, esse é um exemplo mais simples possível, né? E se a gente fizer esse comando no computador, o que vai acontecer é a gente vai repetir esse... Ops, fiz errado. Observem aqui, e se eu rodá-lo, ele vai repetir o oi mundo 10 vezes, né? Enquanto o i era 1, ele mostrou. Se vocês quiserem ver o valor de i mudando, eu vou colocar i aqui ao lado do oi mundo. Olha só que interessante quando a gente rodar, né? Esses são os valores da minha variável contadora. Eu poderia chamar ela de contador, né? Dar outro nome mais sugestivo. A gente usa i porque i é a variável normalmente usada para contagem em matemática. É uma tradição da programação, mas eu poderia usar, por exemplo, o contador. Então, se eu der aqui, vou até botar um traçozinho aqui para ficar mais bonitinho. Aqui está o meu oi mundo, certo? Mais de uma vez. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Já mostrei o exemplo. E o que eu queria, na verdade, chamar a atenção é que se eu quiser fazer esse 1000 vezes, é muito simples, né? Bastaria a gente trocar a nossa faixa ali. Em vez de contar até 10, a gente conta até 1000. Tem duas maneiras de fazer isso. Mas eu vou mostrá-las aqui, né? Uma das maneiras seria fazendo range 1000. A outra maneira seria explicitamente deixando a função range com todos os seus parâmetros, com 2 ou com 3, né? 3 é o conjunto
todos os parâmetros aqui, o valor inicial, o valor final que não entra, né, e o incremento. Bom, isso são exemplos, mas repare o que é importante, né? Tem dois pontos sempre depois do for, para declarar e dizer que o que vem a seguir é o que está dentro do for. E tem a indentação, né? Ou seja, o deslocamento para a direita do comando que está dentro do for, para dizer que aquela coisa que está ali naquela linha indentada, ela vai ser repetida várias vezes, certo? Ela faz parte do loop. Ela está dentro do loop, ela está sendo repetida. Bom, às vezes a gente tem mais de um comando. Aqui é um caso, na verdade, que só tem um comando, um print, né? Mas, por exemplo, eu poderia querer fazer na nossa repetição com dois comandos, né? Mostrar, por exemplo, duas frases em vez de uma. Para fazer isso, a gente trabalha com, por exemplo, dois comandos, um abaixo do outro, dentro do for. Reparem que todos os dois comandos aqui, o print oi mundo e o print tchau mundo, eles estão dentro da nossa faixa, né? Desculpe, dentro da nossa faixa, não, eles estão dentro do loop e indentados, né? Está muito claro, né, que todos os dois estão dentro do loop, porque todos os dois estão indentados. Isso quer dizer que a cada vez que ele fizer essa função, ele vai fazer oi mundo e tchau mundo, oi mundo e tchau mundo. Vai repetir isso várias vezes. Agora, repare, se eu fizer o tchau mundo ali não indentado, isso quer dizer que ele não faz parte do loop. Então, voltando lá para o Replit, para ver isso acontecendo, né, eu vou aqui copiar e colar, fazer o nosso tchau mundo aqui. Vou deixar ele sem o contador. E vou rodar. Observem que foram feitas 10 vezes os dois comandos, né? Mas observem como os dois comandos estão dentro do loop. Faz-se o primeiro, faz-se o segundo. É a primeira repetição do loop, com o valor do contador em 0. Depois faz-se de novo oi mundo e tchau mundo, a segunda repetição com o valor do contador em 1, até a última repetição. Né? Agora, como eu disse, né, se a gente tirar tchau mundo do loop, ele vai ser feito apenas uma vez. Então, se eu rodar ele aqui, ó, apenas o oi mundo faz parte do loop. Apenas o oi mundo está dentro do loop. Apenas ele vai rodar, vai repetir. E o tchau mundo não. Né? Então, se a gente quiser que mais de um comando esteja dentro do loop, eles têm que estar indentados, e indentados de maneira correta. Né? Então, eu uso sempre tab para fazer a indentação. Por padrão, a nossa IDE, ele utiliza um certo número de espaços, né? Quando eu faço um tab, no caso aqui ele está fazendo 4 espaços, alguns outros editores usam 3. Você pode configurar o seu Replit ou o seu outro editor para mudar esse número de espaços básico, né? O mínimo que fica razoável é 2, mas 4 eu acho que fica melhor, fica mais bem visível. Mas tem uma coisa interessante de chamar a atenção aqui. Se eu fizer isso, vai dar errado. Eu tenho um erro de indentação. Ou seja, se eu quiser trabalhar com dois comandos dentro de um loop, os dois comandos têm que estar alinhados certinho, dentro da mesma indentação. 4 espaços, 4 espaços. Mesmo se ele for com tab ou se ele for com espaços, não importa. Eu vou fazer com tab. Aqui, desculpa, eu trouxe o tab copiado, né, do slide e ele veio diferente, né, com tabulação. No fundo aqui, quando estou fazendo no Replit, ao fazer um tab, eu estou, na verdade, colocando 4 espaços. Bom, enfim, eu vou corrigido aqui, eu consigo rodar, né, o nosso programa, porque agora eu tenho um nível de indentação. Correto. Bom, isso então é quando eu trabalho mais de um comando dentro do laço, é assim, a gente tem que garantir que ele esteja no lugar certinho. Para a gente fechar, então, esse vídeo, eu só queria falar de uma outra coisinha, que é a estrutura geral, né, do for, né?
a gente sempre faz isso, às vezes, para fechar uma explicação, né, que é dizer qual é a sintaxe do comando. O que é a sintaxe? São as regras gramaticais que a gente vai utilizar para fazer aquele comando. Então, se vocês observarem aqui, a sintaxe, a gramática que a gente utiliza, né, assim como em português a gente faz primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o predicado, aqui no caso do for, a gente tem uma regra. E a regra é bem clara. Vem primeiro o comando for, depois tem uma variável contadora, a gente pode dar um nome qualquer para ela, contador é o nome típico, mas pode ser i, pode ser j, pode ser cont, o que for. Depois a gente vem a nossa faixa tem sempre o início, a partir de quanto eu estou começando a contar, o final, que seria o último valor da faixa, o qual não entra, né, porque geralmente a gente começa contando de zero, né, então mesmo que a gente não comece de zero, né, o final ele nunca entra na nossa range, a nossa faixa. E o incremento aqui. Então, esses são valores opcionais, né? Desculpa, início e incremento são valores opcionais, final é o único, obrigatório. A gente pode trabalhar com esses dois normalmente, ou com os três. E observem que o bloco de instruções, ou seja, mais de uma instrução, posso ter uma linha, 2 linhas, 10 linhas dentro de um loop, e aquele conjunto de coisas será repetido, né, em sequência, depois uma segunda vez, depois uma terceira vez, enquanto eu estiver contando na minha range. Certo? Nosso bloquinho de instruções pode ser uma ou mais instruções. Certo? Eu já expliquei isso aqui, não preciso ir em detalhes. Fica aí a explicação para vocês. E a gente para, então, este vídeo por aqui, né? Tendo uma visão básica de como funciona um loop for. Assim, a gente pede que vocês exercitem um pouquinho, brinquem um pouquinho com esses loops for. Com a range.